Olá, boa noite, doutora Andréia. Seja bem-vinda. Boa noite, Cristiano. Tudo bem contigo? Tudo bem. Boa noite, pessoal que está aí acompanhando a página do Curitiba contra a Corrupção no Facebook e aqui no YouTube. Nós vamos fazer mais uma live especial hoje com a doutora Andréia. A doutora Andréia é advogada, especialista em compliance, e ela vai falar hoje sobre LGPD. Ela vai explicar para vocês esse nome complicado. É uma lei que foi aprovada aí faz umas 2 semanas, doutora? Isso, no último dia 18 ela entrou em vigor. A Lei de Proteção de Dados, a gente fazendo essa live de utilidade pública para que a sociedade, quem assistir, saiba que essa lei traz muitas novidades para o consumidor, para as pessoas, para a pessoa física, pessoas jurídicas, para as instituições. Então, a doutora Andréia vai passar para nós essa explicação, né? Eu gostaria que vocês pudessem aí estar compartilhando essa live. Então, fica à vontade, suas palavras iniciais, doutora Andréia. Seja bem-vinda aqui ao canal do Curitiba contra a Corrupção. Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, Cristiano, dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje, falando desse tema tão atual, tão importante, e que acaba envolvendo a sociedade toda, né? Sim. Porque até dizem que os dados são o novo petróleo, né? Tamanha a importância dessa lei. Sim. E até ela trouxe muita insegurança jurídica, porque ela é uma lei de 2018, mas até agora estava naquela briga de entra ou não entra em vigência, quando que isso vai acontecer, e acabou que aconteceu no último dia 18, mas ainda com algumas pendências, porque, por exemplo, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fazer a fiscalização dessa lei, ela já foi estruturada, mas ela ainda não teve nomeação dos profissionais para fazer isso, sabe? Então, é muito importante que se diga que as adequações elas devem ser feitas desde já, para já as empresas, né, possam, enfim, empresas e administração pública também possam, enfim, ir se adequando. Só que, além dessa fiscalização da NPD, nós temos também a responsabilização civil, né, que é a parte indenizatória, quando se tem compartilhamento de dados. E essa lei ela vai tratar exatamente disso. Quem coleta, quem manipula dados tem que se adequar à lei. Ela possui o número 13.709, né? E ela traz todos esses requisitos de adequação. Essa lei também vale para o Estado também? Também, para a administração pública também. Então, pessoa física, pessoa jurídica, né, de direito público ou privado, está lá no primeiro artigo da lei já. Então, todas as pessoas, né, física, jurídica, direito público ou privado, que manipulam dados, eles têm que se preocupar com isso. E essa adequação, ela vai desde... você não pode compartilhar dados do titular sem o consentimento dele, por exemplo. Esse é um dos requisitos que a lei traz. Na questão também que a gente tinha conversado também com a equipe, a gente assistiu um pouquinho sobre essa questão lá com o pessoal da CGE, e como fica a questão da transparência, assim, no caso, a lei de acesso à informação? Ela não batem essas questões com essa lei, essas duas leis? Ou não? Com certeza. A transparência, ela é um dos princípios da LGPD. E tudo que for feito com os dados do titular, você tem que informar a finalidade, por exemplo. E por isso você deve ser muito transparente. Para que você vai coletar aqueles dados, informar a finalidade e também já pensar como você vai fazer o descarte desses dados, sabe? Antigamente, pensava-se de uma outra forma, eu vou coletar os dados e eu vou ficar aqui comigo para que, se um dia eu precisar, isso não existe mais. Então, a transparência é um dos princípios da lei e deve ser levado muito a sério. Tudo deve ser informado com muita clareza, né? E principalmente a finalidade do motivo pelo qual você está coletando aqueles dados. Mas no caso, doutora, os políticos, assim, os agentes públicos, eles não podem usar dessa lei para se proteger contra informações, ou não tem nada, ou é o contrário, eles ficam pressionados a
passar informações da administração pública, ou não? Exatamente. Então, quando você tem os dados deles, né, você tem que informar o motivo pelo qual você está utilizando. Então, seria o contrário, né? Sim. Certo. No caso, se ela quiser discorrer sobre a questão da lei, fica à vontade aí. A gente tá aqui. Eu tenho algumas dúvidas depois sobre a questão da relação consumidor-empresa, mas eu vou deixar a senhora discorrer, porque eu tenho umas dúvidas sobre essas questões aí, da relação do consumidor com a empresa, né? Somente então, aí que trabalha com dados, né? Sim. Então, na relação do consumidor, foi bom você tocar nesse assunto, porque a lei ela é muito específica nesse sentido. E, por exemplo, hoje eu tenho um caso real para trazer um primeiro caso de multa aí da empresa Cyrela por conta da LGPD. Como eu falei ali no início, a NPD ainda ela não está fiscalizando, mas tem toda a parte de responsabilidade civil. Então, o que aconteceu com essa empresa? Por ser uma construtora, ela acabou compartilhando dados com empresas de imóveis, por exemplo. E aí, as pessoas que acabaram adquirindo apartamento começaram a ser importunadas por empresas que mexem com imóveis para que, né, comprassem. Tipo uma venda casada? Exatamente, tipo uma venda casada. E aí se sentiram importunadas e ela acabou já sendo condenada em uma multa por conta disso. Então, isso deixa bem claro, né, o direito do consumidor em pauta nessa lei. No caso, você falou dessa entidade, ela vai trabalhar, ela vai trabalhar conjunto com o PROCON também, o PROCON vai agir, né, junto nessas questões, já é específico dessa só que o PROCON, ele age em relação à responsabilidade civil, na indenização, né? E essa autoridade, ela vai verificar se o programa está adequado, porque esse programa tem várias fases, sabe? É importante que se diga que, além do aspecto legal, da importância do advogado, né, nessa análise e também nessa implementação desse programa, deve haver uma consonância, um conjunto de esforços junto com o TI da empresa. Sim. Porque nós precisamos de segurança na informação, né? E aí, já falando para vocês um pouquinho das fases de implementação, então você começa mapeando os dados, fazendo o diagnóstico, verificando quais são as possíveis vulnerabilidades que podem ocorrer na empresa, né? Então, você também avalia o risco, e isso já você percebe que tem um gancho ali, um vínculo com o próprio compliance. Sim. Aí, na segunda fase, depois que você mapeou os dados, só um minutinho aqui, você vai fazer a adequação propriamente dita, né? Verificar, como eu disse anteriormente, como que, depois que eu fiz o diagnóstico, como é que eu vou fazer essa adequação para que eu não tenha vulnerabilidades e não venha sofrer as sanções que a lei estabelece. E, para isso, é muito importante que nós tenhamos o caráter educativo, com treinamento e capacitação, né? Doutora, não atrapalhando você. Então, na verdade, cada empresa ela tem que ter um setor de compliance para poder mitigar essas situações, ou não necessariamente? Não necessariamente, só que eu entendo que a LGPD é um braço do compliance porque muitas coisas se casam. Por exemplo, o gerenciamento de riscos. Quando você faz o diagnóstico e o mapeamento de dados, você está gerenciando riscos. E ali você vai desenvolver o teu programa de implementação da LGPD. Então, as duas coisas andam em paralelo. O ideal é que a empresa se preocupe também com o compliance. E aí eu estava falando do caráter educativo, que seria a terceira fase, treinamento e capacitação, para depois passar para o monitoramento, que também é um dos pilares do compliance, mais uma vez justificando, né, esse casamento entre as duas áreas. Ainda falando para você dessa parte educativa, então, isso que as empresas têm que ter a maior urgência nesse momento, conscientizar os seus colaboradores de que é preciso ter essa capacitação, né?
Até porque a LGPD, ela derivou da GDPR, que é da União Europeia, e a GDPR, ela tem esse caráter educativo, em que pese a LGPD também estabeleça sanções, né, depois que a NPD estiver totalmente regulamentada. E quanto a essas sanções, nós temos desde a advertência até multas que chegam a 50 milhões de reais. É muito alto. Muito alto mesmo. Uhum. E no caso, esse caráter educativo, no caso, na capacitação, tanto dos servidores ou dos funcionários das empresas privadas, no caso, quando eles vão manipular, no sentido de como eles manipulam esses dados das pessoas, no caso, né? Isso mesmo. Então, nesse caráter educativo, você pode, por exemplo, estabelecer uma cartilha para orientar os seus funcionários, num primeiro momento, ou os servidores, né? Pode envolver o próprio RH da empresa, porque também tem a questão trabalhista, né? Questão de dados dos colaboradores. Por exemplo, nós já vimos casos aí em vários comentários sobre a LGPD, que tiveram empresas fazendo embalagens com o currículo das pessoas. Imagina, acaba vazando os dados, né? E isso tem uma implicação lá na frente. Então, esse tipo de conduta não pode acontecer. E no caso, o caráter educativo, nesse caso, e essas empresas de serviços, no caso, que manipulam não, trabalham com muitos os dados das pessoas. Para essas, como que é feito? Principalmente esses grandes call centers aí, que normalmente trabalham com dados de pessoas. São os que mais trabalham com esse, que é o mais preocupa? É o setor que mais preocupa ou não? Na verdade, é um dos que nós devemos nos preocupar, mas não é o único, né? Todas as empresas, elas vão ter que se adequar, desde a microempresa até a de maior porte. E, então, quando você fala do call center, por exemplo, já é recomendado que você dê esse treinamento quando a pessoa, antes que ela comece a trabalhar, para ela saber como ela vai agir, né? E imagina, você mexe com os dados o dia todo ali, e essa adequação, essa capacitação é fundamental. E no caso, o cliente, eu como pessoa física, então, se é um call center, liga na minha casa, e eu tenho todo o direito de perguntar de onde, a lei, ela me garante isso daí. Sim. Eu posso perguntar para a empresa de onde ela obteve meus dados. Exatamente, e a finalidade, por que ela está te ligando, né? Então, você, enquanto titular dos dados, você tem todo o direito de saber como que ela obteve, né, esses dados e o motivo pelo qual está usando, e se você não quiser que ela use, você tem todo o direito de expressar isso e ela não pode mais te importunar. Porque ela veio para proteger os dados do cidadão. Não, eu estou perguntando isso, doutor, que eu tive uma dúvida. Não, eu fui numa farmácia de grande renome Curitiba, comprar um remédio para o meu filho, né? E certo. Aí, normalmente, a pessoa já perguntou meu CPF, já tem meu CPF lá, mas perguntou meu telefone, e eu fico assim, eu até passei, mas eu achei estranho, todo lugar que vai hoje, as empresas estão sempre pedindo os dados nossos aí. Eu posso dizer não se eu não quiser? A lei me dá essa liberdade? Te dá essa liberdade, sim. Você é o titular dos dados, sabe? Mas por isso é que a própria farmácia ela deve se adequar, né? Para ver como é que ela vai fazer essa abordagem, porque muitas vezes ela precisa desse dado ali na receita, enfim, para poder te fornecer o medicamento, né? Uma exigência que ela tem lá. Mas aí ela vai ter que te informar a finalidade e pedir o teu consentimento. Consentimento é uma outra parte muito importante da legislação. O titular do dado tem que dar o consentimento e ele tem que ser expresso, tá? Para que você possa manipular os dados. Até muitas empresas de e-commerce, né, que fazem o comércio aí virtual, elas precisam, por exemplo, de um termo de uso, tá? No qual ali vai ter o termo de consentimento informando a privacidade dos dados. O próprio WhatsApp faz isso, não sei se você percebeu. Sim. Que quando você faz a mensagem para a pessoa, se a pessoa não te conhece, né, até você pode ter seu número até derrubado pelo próprio WhatsApp, né? Sim. Que você mandou uma mensagem para uma pessoa que ela não tem consentimento do seu contato, né? Então, aí essa ferramenta, né, dentro do WhatsApp, né? No caso. Exatamente.
E as pessoas têm tido muita dúvida sobre isso daí mesmo, porque se trata, no caso da... eu vejo hoje que realmente essa lei, ela é importante, porque a gente vê muitos casos aí de pessoas ligando, tem casos também que tem muitas essas pegadinhas de emprego, que as pessoas pegam dados das pessoas, as pessoas não sabem de onde, pega de currículo, aí chama para o emprego, às vezes não é pegadinha, não é emprego, vai lá, quer oferecer um curso para a pessoa fazer, e tipo fazer uma venda casada, posso dizer, né? Sim. E a pessoa vai lá pensando numa coisa, é outra, na verdade, né? Que ela tem e foi muito... né? Desculpa, acabei de falar. Isso acontece muito, né? A gente vê muitos em escolas de treinamento, né? E isso vai pegar em cheio, né, doutor? Ou não? Eu estou errado? Sim, não, está completamente certo. E foi muito bom você falar nessas pegadinhas, porque ela veio inibir casos de fraude. Você sabe que tem a engenharia social, o engenheiro social, ele te aborda de uma maneira que ele faz você acreditar que ele está falando a verdade, e você acaba entregando muitas vezes os dados, né? E acaba te prejudicando lá. Eu mesma, no último domingo, tentaram clonar a minha conta do Instagram. Então. E não conseguiram, porque eu tinha aquela verificação em 2 etapas, como tem no próprio WhatsApp, sabe? Então, é muito importante que as pessoas se protejam nesse sentido também, para evitar fraudes. E não só na pessoa física, você imagina quando acontece um vazamento desses dentro de uma empresa, o tamanho do... Dor de cabeça, né? Da dor de cabeça, da indenização, da multa, da sanção que vai ser aplicada. No caso, eu queria fazer uma pergunta, dentro da minha área especificamente, doutora. Pode falar. No caso, a LGPD, qual o papel dela no combate à corrupção? Como que ela vem ajudar na questão do combate à corrupção? Tem alguma ligação? Não? Com certeza. Primeiro que ela vem evitar fraudes, né? No vazamento de dados e também no compartilhamento indesejado de dados, né? Você consegue verificar, por exemplo, se uma pessoa é aquela que ela está dizendo, né? Que é realmente ou não. Então, tem tudo a ver no combate à corrupção. E, mais uma vez, ela esbarra no programa de integridade, né? Que é o compliance, que também está ligado ao combate à corrupção. Que a lei anticorrupção é que estabeleceu o compliance, né? No programa de integridade. Então, tem essa questão da responsabilização ali no programa de integridade também. Então, você protegendo os dados, obviamente, você está, mais uma vez, combatendo, né, colaborando para combater essa corrupção. Mas no caso, assim, nesse caso de compartilhamento de dados, assim, na parte de investigações, não atrapalha? Não, daí nós temos a legislação penal que permite, mas daí é para um caso específico, né, para a investigação em si. Aí você também tem as exceções da lei, né? Isso não muda. Só que acaba com aquele oba-oba de um compartilhamento puramente comercial, por exemplo, né? Para fins eleitorais também tá valendo ou não? Sim, tá valendo para tudo, para tudo. Fins eleitorais, no caso, então, se tem um candidato que ele busca, ele faz tipo assim, uma tabela de contatos para, por exemplo, disparo em massa, porque eu acho que vai ser proibido nessa eleição, mas se ele tivesse como intenção fazer um disparo em massa no WhatsApp, sem consentimento das pessoas, também tá proibido. Exatamente, se o titular... Desculpa. Aí, no caso, o eleitor, se ele quiser pedir uma multa, esse candidato vai ser sujeito a pagar essa multa? Então vai ser avaliado, né? Mas o titular do dado tem esse direito. Falar, eu não autorizei, né, os meus dados, e, enfim, ele tem esse direito e depois vai ser julgado lá na frente. Sim. No caso, para se adequar, quanto tempo temos aí, doutora? Então, não é do dia para a noite a adequação, tá? Então, por isso, a urgência, como a lei já está em vigência, já está vigente, existe essa urgência de começar a adequação. Só que ainda não tem um tempo estipulado, porque você vai depender muito do porte da empresa, da atividade que ela desenvolve, né? E cada empresa tem a sua realidade.
Mas o importante é que todas comecem desde já, porque o trabalho pela frente é muito árduo. Você tem, por exemplo, políticas de boa governança, que também, mais uma vez, faz o link com o compliance, né? Você vai estabelecer ali metas, uma boa governança, para que não haja esse vazamento de dados e que você tenha um tratamento adequado. No caso, também, as questões de transparência, então, no caso de consentimento, é fundamental, no caso, para as pessoas, então? Sim, sim, a lei estabelece isso. E o consentimento, ele deve ser explícito ali, a pessoa tem que dar o consentimento. Por isso que, muitas vezes, quando você vai fazer uma operação pela internet, você tem que clicar ali no termo de uso, porque ali você está dando consentimento, né, para que aquela empresa acabe utilizando seus dados. No caso, então, especificamente da LGPD, ela vai precisar de alguma atualização do Código de Defesa do Consumidor com a LGPD, ou a LGPD ela vai complementar o Código de... Preciso falar um pouco da relação entre os dois. Na verdade, eles vêm para caminhar juntas, né? A Lei de Defesa do Consumidor com a LGPD. Cada uma no seu nicho, mas elas se complementam. Sim. E aí, sim, a LGPD, ela abrange o direito do consumidor. Por isso que o titular do dado, ele tem esse dado protegido, e quando nós estávamos falando, por exemplo, do consentimento, ele pode ser revogado a qualquer momento. Isso é um outro ponto importante. Você dá o seu consentimento, mas se você não quiser mais, e você claramente estabelecer isso, a empresa tem que parar de usar o seu dado. Ele pode ser revogado a qualquer momento, então ele não é absoluto. Agora, para o cidadão, eu, como a senhora, eu sou um cidadão, que garantia que eu tenho que realmente essa lei vai proteger os meus dados, né? Porque a gente hoje fala muito em... Aí você fala, teve uma questão de invasão do teu Instagram, né? Hoje, infelizmente, a gente fala muito da questão da privacidade, né? Que eu penso que essa lei veio muito mais também proteger a privacidade da pessoa, do cidadão, né? A sua integridade. Mas hoje está tão difícil, doutora, porque hoje as pessoas buscam os dados não só para fazer fraudes, né? A gente vê hoje que se usa os dados até para se produzir fake news sobre a vida da pessoa, né? Destruição de reputações. Existe alguma parte dessa lei que fala sobre a questão de produção e destruição de fake news, alguma coisa, ou não tem nada relacionado a isso? Então, mais uma vez, a fake news ela vai esbarrar no uso indevido dos seus dados. Você não deu consentimento, muito menos para que divulguem os seus dados de uma maneira mentirosa. Então, mais uma vez, você vai recair, além da responsabilidade civil, né, que é a parte indenizatória, porque, por exemplo, esse caso que eu trouxe ali do compartilhamento da Cyrela, ela já caiu nesse nicho, como também na parte sancionatória da lei, em que pese ainda não haja essa fiscalização, mas ela vai acontecer. E tudo isso a gente já vai ter essa proteção. Agora, no caso, eu tô assim, pensando aqui comigo, eu acho que empresas aí, até vem empresas na minha cabeça que vão ter dor de cabeça com isso, né, doutora? Me vem muito à cabeça as empresas de telecomunicação, ou eu estou enganado? Todos os nichos, né? Se você pensar na área médica também, nos laboratórios, telecomunicações, nas farmácias, aplica-se a todas as empresas, nos mercados, no e-commerce, assim, o nicho é muito grande. Manipulou dados, você vai ter que se adequar à lei. E isso é um fato. Que, mais uma vez, só para complementar o raciocínio, mais uma vez, o importante é o caráter educativo nesse momento, porque também você não a ideia não é sair assustando as pessoas, falando da indenização ou da multa, mas que se conscientizem, né, nessa capacitação, para que todos tenham essa governança nesse momento já. Muito bem claro. Sim, no caso, assim, voltando à questão pedagógica, então, ele já está se pensando quem que está organizando esse material para se passar para a população. A gente está falando hoje aqui, mas existe algum órgão governamental que está preparando esse material pedagógico, esse material educativo para passar para as empresas, para a população? Vai ter orientações? Qual órgão que vai fazer isso?
Então, por exemplo, aqui no Paraná, a própria CGE, né, ela pode fazer isso, como ela está implantando o programa de integridade, ela pode pensar no aspecto da LGPD também. Então, já seria um nicho. Mas aí vai depender de cada governante ali, de cada administrador, para que faça essa adequação dentro do seu nicho, né? O ideal é que municípios, enfim, cada órgão específico tenha essa preocupação. E as empresas privadas também não fogem disso, né? Aí elas podem fazer por meio de consultoria externa ou também internamente, né? Até porque as empresas, enfim, a administração pública também, tem que indicar o encarregado, que é o DPO, né? Que vai cuidar disso internamente. Fazendo, mais uma vez, o link com o compliance, seria o compliance officer da LGPD. Entendi. Entendeu? E no caso do cidadão, nós, assim, cidadãos, cidadãos aí que estamos aí, vamos usar, que estão com os nossos dados. Qual a forma simples para a pessoa procurar entender de forma mais simples e mais rápida e efetiva? Ela exercer o direito dela, porque, pelo que eu entendi, a pessoa, é um direito que ela ganha, né? E dever também, mas é um direito que ela tem, de ela ter como resguardar os seus dados, né? Os seus dados que ela exija das instituições, das empresas, que cuidem bem dos seus dados ou não. Como que uma pessoa, cidadão, pode se orientar a saber mais dessa lei, no caso? Eu recomendo que elas procurem os profissionais que estão trabalhando com isso desde já, porque tem muito material bom sendo produzido nas próprias redes sociais, né, dos especialistas, mas de pessoas que realmente estejam engajadas com isso. Até porque, infelizmente, acaba entrando muito aventureiro nessa hora, né? Mas, sim, então, as próprias redes sociais, elas têm esse caráter educativo. A própria CGU, na Controladoria Geral da União, ela deve trazer um material específico sobre isso também, para orientar os cidadãos, né? E, enfim, aí tem as consultorias e cada empresa vai ter o seu nicho de preocupação. Mas a própria lei, ela está disponível também para a pessoa se informar através dela, né? Sim. Você entrar no site do Planalto, você consegue acesso a ela e consegue verificar todos os seus direitos ali. E, no caso, a doutora também faz essa assessoria, se tiver alguma empresa que tenha... Sim. Como que a empresa faz para entrar em contato com o seu trabalho? Deixar quais seus canais aí que as pessoas podem procurar a senhora? Eu tenho o meu site, que é o AW Strapasson, Advocacia e Consultoria. Então, através do site, vocês podem entrar em contato comigo, né? E tem as redes sociais também, eu estou sempre falando do tema, postando sobre o tema, e ali eu posso orientar as pessoas também. Pessoas, empresas que precisem da adequação, enfim. É mais um canal ali para quem quer saber mais do assunto, né? Doutora, a gente falou meio por cima, né, na verdade, que é muita coisa, né? E para mim também, eu tô aprendendo, porque de fato não é uma lei nova, eu só tive uma palestra sobre ela e essas ótimas informações preciosas que a senhora tem nos dado, porque de fato que é a nossa área, de fato também que a gente briga por a gente ser um movimento de rua, também de ativismo digital, né? É nosso papel hoje passar para as pessoas essas informações de utilidade pública, porque, infelizmente, até a gente começou agora, vai lançar uma campanha esse mês de outubro sobre o basta de corrupção, né? Uma campanha para tentar sensibilizar os candidatos aí que queiram até fazer práticas de integridade, né? Quem sabe fazer vários compliances aí, se espalhar isso daí é uma cultura, e se espalhar essa cultura aí por todo, claro, né, todo o executivo e legislativo municipal, né? Imagina a mudança que nós teríamos. Mas o que me preocupa de fato é essa manipulação de dados por parte de pré-candidatos, né? De pré-candidatos. E eles usam realmente de forma... Assim, tem muitos candidatos, infelizmente, doutora, que é bem cara de pau mesmo. Eles usam os dados das pessoas, pegam, compram, já recebi aí denúncia de candidato comprando o dado das pessoas, comprando o número. Nossa,
E como isso tem alguma previsão na lei sobre essa questão, quando o candidato ele compra os dados das pessoas? Não tem, como que fica essa questão aí? É grave essas denúncias, né, que a gente tem. Com certeza, são gravíssimas. Especificamente, não, mas no fato de você estar manipulando um dado sem o consentimento da pessoa, né? Sim. Ali você já vai responder de acordo com a lei. Então, esse tipo de conduta é inaceitável. E assim que o titular do dado tiver conhecimento e reclamar disso, nossa, ele será punido, não tenha dúvida disso. É que a gente vê que, de fato, que muita gente quer dar aquele jeitinho na política, né? Por isso que, infelizmente, Sim. A política hoje está infestada de corruptos, né? Sim. Infelizmente, o cara vê hoje, são poucos agentes públicos que se dispõem a fazer realmente... até me admira essa lei, né? Faz quanto tempo que se busca essa lei, aprovar essa lei, doutora? Desde quando já se discute essa questão da proteção de dados já? Então, a GDPR, que é a da União Europeia, ela vem de 2016, né? Então, já existe toda essa orientação, né? Você falando no âmbito internacional. E aí já foi se amadurecendo aqui no Brasil, e em 2018 surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, e ficou nessa discussão que eu falei para vocês ali no início, né? Entra em vigência, não entra em vigência, tem algumas lacunas para suprir, ainda não estava bem consolidada, até por conta da própria autoridade que vai fiscalizar, né? Que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como eu disse para vocês, que já tem estrutura, mas ainda não tem a nomeação. E tudo isso gerou muita insegurança jurídica, porque muitas empresas já estavam antenadas, querendo se adequar, mas ainda naquela espera, né? O brasileiro, infelizmente, muitas vezes tem essa postura. Mas agora que entrou, então a coisa ficou para ontem, sabe? E aí a urgência, do caráter educativo, que eu falei tanto para vocês, da capacitação e treinamento. E se você colocar tudo num cronograma, por exemplo, o que você vai fazer? Você mapeou os dados, aí você vai ter que conscientizar, você vai ter que ter políticas bem implementadas, as boas práticas, enfim, você vai ver que as empresas já estão atrasadas, porque tem muito trabalho pela frente para fazer essa adequação. Imagino. Doutora, a gente vai partindo para o final dessa live. Eu quero agradecer a sua presença. Foi muito educativo, espero que você participe com a gente. Só tem eu gostaria de fazer várias perguntas sobre outros temas, né? Mas vou convidar você uma vez, Sim. Porque até que você convidar só para comentar sobre compliance também. A gente teve uma live do Dr. Raul há uns 3 meses atrás, ele falou sobre compliance público. Eu acho que isso é interessante até a gente fazer um compliance sobre o compliance na iniciativa privada, né? Como está, né? Começou na iniciativa privada, de fato, né? Sim, e agora no setor público, né? E eu tenho visto por experiência prática que eu tenho certeza que é uma ferramenta fundamental hoje para se combater corrupção no Brasil, né? E traz o Brasil, né, para o primeiro mundo, né? Porque isso já é uma prática já de muitos anos, né? Suas considerações finais, aí, então, quero agradecer, muito obrigado a fazer parte, você que está aí assistindo, muito obrigado por ter participado, compartilha essa live, se inscreva no nosso canal, a gente sempre tem que trazer pessoas aí de grande brilho, como a doutora Andréia, que tem, eu admiro o trabalho da doutora Andréia, ela tem um trabalho importantíssimo aqui no estado do Paraná, em Curitiba e no Brasil, né? Então, precisamos de profissionais assim, porque assim, doutora, hoje, a gente que está mais ligado à Lava Jato, as pessoas ficam muito assim, cada aquelas notícias negativas de advogados, pensa que advogado só está interessado em defender corrupto, é o contrário. Sim. Nós temos muitos advogados aí que têm trabalhado pelo combate à corrupção, com boas práticas. E a doutora André, doutor Raul, doutora Juliana, doutora Letícia Sugai, esse pessoal aí que é tudo ligado ao compliance, é um time que tem feito um trabalho extraordinário aqui no estado do Paraná. Convido a vocês a conhecerem esse trabalho. Então, faço honra e prazer de estar participando. A senhora participou com a gente no primeiro simpósio de combate à corrupção que a CGE organizou ano passado, né? Então, essa cultura a gente quer levar para frente. Coisa boa tem que levar para frente, né, doutora? Por tantas notícias negativas que tem nesse país, alguma coisa boa tem que sair disso, né, doutora? Sem dúvida. Então, eu quero aproveitar esse momento para te agradecer pelo convite mais uma vez, dizer que é uma honra, uma satisfação estar aqui. Eu sou uma entusiasta do compliance, do combate à corrupção,
E eu acredito que vai chegar no momento que o próprio mercado vai se autorregular, né? Quem não estiver adequado, quem não for ético, não tiver integridade na sua conduta, não vai conseguir mais investimentos ou fechar negócios, porque a coisa está se caminhando para esse nicho, né? É isso que nós esperamos. A gente fez uma live com o Dr. Hayashi, ele disse que com essa nova, isso veio principalmente com a própria case da Lava Jato, né? É um caminho sem volta, né, doutor? Sem dúvida, um caminho sem volta. E foi uma coisa positiva, em que pese nós tenhamos visto tantas coisas erradas aí, mas foram coisas que vieram à tona que em épocas anteriores nós jamais teríamos visto, né? Se não tivesse acontecido, enfim, a operação e toda essa prática da integridade. Então, falar aqui da LGPD em aproximadamente 40 minutos é pouco tempo, como você bem disse, mas nós poderemos marcar outra oportunidade para continuar falando do assunto e também falar do compliance, que, nossa, é um diferencial, né, na atualidade, no combate à corrupção e que para que o próprio mercado se autorregule, como eu disse, acabei de falar para vocês, e que nós tenhamos integridade na conduta, né, das empresas, na vida das pessoas, dos colaboradores, dos servidores, em prol de uma sociedade melhor. Eu estava, até antes de falar dessa questão, doutora, eu estava assistindo essa semana um caso de uma mulher que achou um boleto, se você já ouviu falar nesse caso, né, no centro de Curitiba, né? Uma pessoa perdeu R$400, né? E outra pessoa achou e pagou, né? Pagou o boleto da pessoa, né? Então, assim, o caso passou em mais de 3 redes de televisão. Então, você vê casos de honestidade, de integridade, de ética, você vê caso até de televisão, porque de fato deveria ser a prática, deveria ser a prática, não a regra, né? E aí me veio uma frase assim que daí eu fiz um banner sobre isso, que atos de honestidade são simples, mas são transformadores, né? Sem dúvida. E são nos pequenos atos, no dia a dia, né? Por isso que a gente fala tanto na parte do aculturamento, né? Que isso vire uma cultura na sociedade. Nas práticas diárias ali, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente empresarial, aí nós realmente teremos a diferença, né? Exatamente. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço para você, até a próxima. Sucesso na sua empreitada aí. A gente vai cruzar, né, doutor? Estamos na CGE. Sim. O controle social que a gente tem exercido, tanto que eu falo dentro do doutor Raul, né, que a gente exerce na CGE, eu exerço no movimento. Esse controle social é importante fazer esse link, transparência, compliance, controle social, controle interno, né? Eles fazem esse trabalho em conjunto para que a sociedade possa cada vez mais conhecer, aprofundar essa cultura da integridade, que venha transformar para as próximas gerações, como você falou, na educação, que a gente possa formar uma nova geração de cidadãos, de políticos comprometidos com as causas da sociedade. Perfeito, vocês estão de parabéns. Eu sempre falo que vocês me dão orgulho de ser paranaense, porque é o estado do Paraná saindo na frente, fazendo a diferença, né? Com certeza. Doutora, muito obrigado. Se o Felipe estiver aí, a gente encerra com a vinheta. Se o Felipe, que é assim, doutora, a gente não é programa de Globo, né? Que tem mas se não tiver, a senhora pode sair automaticamente da live. Não sei se o Felipe vai estar aí, a gente termina, tá bom? Ok. Tá. Muito obrigado, gente. Forte abraço. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Não vai estar, doutora. A senhora pode sair. Muito obrigado. Forte abraço. Ok. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado. Forte abraço a todos aí. Até a próxima live, se Deus quiser.